Fala, ouvinte. Bom, eu não sei se eu vou sobreviver até o final dessa gravação, porque tá chovendo e caindo um raio. Então, muito menos eu sei se isso aqui vai até o final, né? Se eu vou conseguir falar tudo em uma só tomada, né? Vamos dizer assim. Eu falei uma outra vez sobre o uso, a importação de teorias, né, estrangeiras, ou o uso da parte de um católico de autores não católicos e tal. E aí eu mencionei o Jung e o Benjamin, né? E aí eu resolvi que era melhor aprofundar isso no sentido de falar o que pode ser feito com esses caras, né? Porque simplesmente dizer, eu acho que dá para usar desde que você não fira a doutrina, desde que você saiba reconhecer que esses caras não são daqui, não são de agora e tal, fica tudo muito vago, né? E aí alguém pode acabar pegando esses caras e fazendo mau uso. Não que eu vá tutelar ninguém, né? Dizer o que você pode, o que você não pode fazer com um autor, com um livro, com uma teoria e tal, mas como eu fiz a introdução ao tema, né, eu me sinto na responsabilidade de fechar, né, de concluir, inclusive dizendo como é que eu faço esse uso, né? Então, eu vou falar aqui de que forma eu acho que é possível utilizar o Jung, eu acho útil utilizar ele, de que forma eu acho que dá para usar o Benjamin, eu também acho útil, e eu ainda vou inserir um terceiro cara que é o Frantz Fanon. Não acho que não é muita gente que conhece, acho que é um cara mais estudado assim pela galera, né, do movimento black aí, movimento noir, movimento negro, sei lá como é que eles se assumem aí hoje, e pela galera que estuda filosofia francesa, né, tipo psicologia, né, da França e galera que estuda Sartre, existencialismo, porque tem relações aí, né? Mas fora desses círculos, eu acho que o Fanon não é um cara muito popular, não. Parece que ele teve uma amizade aí com, não sei se foi com, né, não é amizade, acho que ele influenciou o Paulo Freire e alguns outros teóricos da esquerda brasileira aí, então ele é também um pouco conhecido nesses meios aí, mas é bem menos popular, né, do que, se bem que Jung e Benjamin também não são tão populares assim, né, mas enfim, vamos lá. Então, o que eu acho que é interessante no Jung? Bom, primeiro de tudo, né, a gente tem que cristianizar as culturas, né? Novamente retomo e sugiro a palestra do Scott Randall Payne, professor. Ele é dos Estados Unidos, mas ele vive no Brasil, tá, galera? E é professor em universidade brasileira. Eu não acho que ele é um agente do Império, não. Se bem que eu não sei, né? Mas tem uma palestra dele sobre filosofia oriental no canal Santa Carona, muito boa. Pelo menos a princípio, não vi erros, achei boa, muito interessante, né? Mas claro, para quem tem uma fé minimamente sólida, né? Porque querendo ou não, está lidando com outras crenças, né? Mas ele é um padre e não é teologia da libertação. Mas enfim, como diz o professor Scott Randall Payne, você pode se valer de tudo quanto é teoria, tudo quanto é autor, desde que você tenha prudência, né? Desde que você mantenha a sua fé vigilante, né? E desperta e separando o joio do trigo ali, fazendo uso só do estritamente necessário, sem viajar demais, né? Então, o Jung, mas veja o primeiro vídeo, tá? Onde eu, inclusive, cito lá uma instrução do cardeal Ratzinger, nos anos 80, sobre a teologia da libertação, que ele fala sobre o uso acrítico do marxismo. Então, para fazer esse bom uso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é cristianizar a teoria, né? Então, limpar, tirar o que não serve, né? E aí, no caso do Jung, o que precisa ser retirado, né? A visão de mundo do Jung, ela não é católica, ela não é nem sequer cristã, tá? Ele é suíço, começo do século XX, vocês sabem como é que andava a Europa nessa época, né? Não muito diferente de hoje. E ele veio da psicanálise, né? Era um discípulo do Freud. Vocês devem ter ouvido falar alguma coisa já do Freud, né? Então, daí você imagina, né? Eu vi uma vez um cara escrevendo que o Freud dedicou os últimos dias da vida dele a detonar a figura do Moisés lá
Totem e Tabu. Não sei se é verdade, eu não li o Totem e Tabu, eu li outras coisas do Freud, mas eu acho que o Freud tem coisa que se aproveita sim, mas no geral a visão dele é muito torta, muito enviesada, eu acho que talvez seja mais perigoso ler o Freud do que o Jung, eu não sei. São dois autores perigosos de se ler, assim, se você não tiver minimamente arraigado na fé. E outra, né, galera? Não basta ter fé, tá? Quando você parte para a leitura intelectual, você tem que conhecer um pouco de doutrina, pelo menos um pouquinho, tá? Sim. Porque senão você lê os caras e lê na inocência, né? E é enganado ali na inocência. Vê uma coisa ali, isso aqui acho que não tem nada de mal, não, mas às vezes tem, né? Então é bom checar um pouco, assim, a tradição e o magistério para não cair em ciladas, né? Isso é óbvio. Mas então, eu vou dizer aqui como é que eu ajo com esses caras, né? Com o Jung, Benjamin e o Fanon. Mas pode ser que eu esteja cometendo algum erro? Pode sim, né? E não sou referência de doutrina não, tá? Aí vocês vão no Padre Gabriel Vilaverde, no Dom Henrique Soares, no Padre Paulo Ricardo, vão em outras galera aí para ter a referência, não em mim, tá? Mas então, para limpar o Jung, o que a gente precisa fazer? Né? Como eu estava dizendo, ele vem da psicanálise, dessa cultura europeia secularizada. E, além disso, o Jung ele vai pegar a psicanálise do Freud e ele vai aplicar ela a tudo quanto é campo que você imaginar. Ele aplica a literatura, ele aplica as culturas populares, mas aí ele vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. E ele começa a ler filósofos medievais, tanto europeus quanto dos países islâmicos. Começa a ler teorias indianas, chinesas, etc. e tal. E com isso ele vai meio que fazendo uma geleia e meio que tirando um noves fora, assim, enfim, cara, fica uma misturada doida. E aí a teoria do Jung ela é mais ou menos, eu não sou especialista não, tá? Mas ela é mais ou menos o seguinte, cara. Ele enxerga que existem como se fosse assim duas dimensões da realidade. Uma dimensão é essa que a gente conhece mais imediatamente por meio da experiência prática e que vai resultar no nosso conhecimento científico, por exemplo, que é uma dimensão da realidade que ela é dominada pela causalidade, pelas leis de causa e efeito. Mas ele vai dizer que existe uma outra dimensão da realidade que é uma dimensão mágica. Eu estou usando minhas palavras aqui, tá? Que é a dimensão dos arquétipos. Então, os arquétipos, eles não funcionam na mesma lógica da causalidade, né? Então, um arquétipo não causa algo. Assim, por exemplo, a lei da gravidade, ela determina a atração dos corpos, né? As leis da termodinâmica determinam a movimentação das partículas e a transmissão de calor e tal, né, do movimento, da agitação, né, das partículas e tal. E aí uma coisa vai causando a outra. No caso do arquétipo, ele organiza também os elementos da realidade, mas não de forma causal, e sim de uma forma sincrônica, né? As coisas gostam de aparecer juntas e outras aparecem separadas. É uma coisa que ela está além da cronologia e etc. Né? E aí ele vai usar como exemplos de acontecimentos arquetípicos, de fenômenos arquetípicos, tudo que tem a ver com o sobrenatural. Né? Então ele vai pegar elementos folclóricos, ele vai pegar coincidências brabas, né? Assim, coincidências pouco prováveis, ele vai pegar fatos mesmo sobrenaturais, né? Tipo telepatia, telecinese, levitações, cara, todas essas coisas aí. Ele vai entrar nisso tudo aí e ele vai mostrar que essas coisas elas funcionam de uma forma meio mágica, meio que é arquetípica, né? Então, o Jung, enfim, cara, resumindo, o Jung ele entra nessas coisas de bicho grilo aí e ele tem essa visão bicho grilística da vida. É um Padre Quevedo noinha, um negócio meio assim, tá?
Tá, Adriano, então pra que tu vai usar esse cara se ele é só um Zé Doidinho, se ele é só um nóia? Não, não é só um nóia, não. Primeiro que o Jung ele tem uma erudição muito grande, né? Ele realmente foi atrás lá dos alquimistas. Os alquimistas estão chegando. Ele leu essa coisa toda aí do Oriente, do Ocidente, e tal, inclusive muita coisa medieval católica, e ele também, e ele dialoga com a ciência, né? Então ele tem uma riqueza ali, cara, na questão. Eu não concordo com as conclusões dele, mas o material é rico, tá? Desde que você leia com autonomia de pensamento é interessante. E tem muitas coisas sugestivas mesmo, assim. Mas então como é que a gente faz a limpeza do Jung? Bom, primeiro, a gente tem que considerar o seguinte, cara, você não pode colocar em pé de igualdade a revelação, né, a revelação divina e informações, sei lá, da magia, da alquimia, de outras religiões, de outras tradições espirituais. Você não pode colocar em pé de igualdade, né? Revelação, ela é a base, né? Todo o resto tem que ser interpretado a partir da revelação. Então, no momento em que ele faz essa geleia e tudo fica, né, tudo junto e misturado, indistinto, sem hierarquia nem nada, aí começa o problema. Inclusive o padre Scott Handel Payne fala isso, né, que o mundo espiritual ele não é uma coisa homogênea, simples, tipo, eu vou me espiritualizar, é um caminho linear. Ele fala, né, o mundo espiritual ele é mais complexo, mais rico do que o mundo material. Ele é muito vasto e lá você encontra o bem e o mal, né? E o bem e o mal, um universo muito maior do que o universo visível, né? Então, o Jung ele faz uma coisa meio indistinta, assim, fica parecendo que tanto faz ser para um lado como ir para o outro, né? Você só se deixe levar que vai, né? Não, cara, quem tá levando é a barca do inferno, cuidado. Não se deixe levar assim também não, viu? Você acompanhe-se pelo menos com o seu anjinho da guarda quando você entrar nisso aí. Mas então, faça a oraçãozinha, né, do anjo da guarda. Para quem não sabe, é só procurar na internet que tem, tá? Mas então, é preciso fazer essa limpeza, tá? Antes de entrar no Jung. Não pode se deixar levar, não. E, e aí o Jung ele tem uma coisa, né, cara, com os arquétipos e os símbolos, em que para ele o Jesus Cristo, a morte na cruz, a ressurreição, a própria igreja, tudo isso vai participar de arquétipos e símbolos, né? Então isso aí você tem que, não, cara, isso aqui não é arquétipo e símbolo. Isso aqui pode até ser compreendido também, não é o principal, mas também pode ser compreendido de forma simbólica, né? Por exemplo, né? Jesus morreu na cruz, tá? Isso, primeiro de tudo, é a, a salvação da humanidade, né? Algo que foi pensado, planejado por Deus, provavelmente antes da criação do universo, né? É o grande evento da história da matéria, né? Esse é o grande evento em que o Criador oferece seu Filho como resgate pelas nossas almas. Tá? Um grande ato de amor de Deus, beleza. Isso é o essencial, né? A cruz é a salvação. Mas você também, depois disso, você também pode entender a cruz de forma simbólica, né? Eu vejo, por exemplo, eu já vi padre falando, né, cara? Eu não sei se isso está na tradição, na doutrina, enfim, mas eu já vi padre falando, padre correto, assim, falando da cruz como um símbolo, né, em que você é o símbolo que ele tem a verticalidade e a horizontalidade, né, que é o sentido da igreja, né? A igreja ela é vertical, né, na direção de Deus, e ela é horizontal, né? Amar o próximo, né? Amar os irmãos. Então é aquela coisa que Jesus fala, né? Os dois, inclusive foi a leitura de ontem, se eu não me engano. Os dois grandes mandamentos, né? Que o fariseu pergunta, os dois grandes mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo, né? Então, além disso, você pode fazer outras simbologias da cruz e tal, e isso vale para tudo, né, cara? Mas não é o principal.
muito menos um único sentido, né? O sentido primeiro é realmente Deus oferecendo seu filho como um grande ato de amor pela humanidade, resgatar a gente da morte que o pecado inseriu no mundo através da desobediência de Adão, né? Que caiu no conto da Eva, que caiu no conto da serpente e tal, né? Então, assim, saindo dessa geleia do Jung, aí a gente pode agora absorver alguma coisa de útil, né? Tipo, isso aí você exclui, cara, mas agora vamos para a utilidade, né? O Jung, cara, ele pensa em termos de arquétipos. Isso é interessante. Vou até anotar um negócio aqui que eu esqueci. É que eu tô fazendo umas colinhas agora, assim, que eu fico, pra eu não me perder, né? Porque se eu me perder demais, o vídeo fica, além de ficar muito louco, muito dele, mais do que já é até com cola, né? Mas além disso, ele pode demorar mais do que já demora, né? Aí vai virar um vídeo do Felipe Quintas. Então, todo respeito e admiração pelo Felipe Quintas, tá? Sei que tem muita gente que não curte ele, mas eu aprendo muito com ele. Pelo menos em termos de política, economia e tal, principalmente economia. Mas então, os arquétipos, o Jung utiliza eles para interpretar psicologicamente a realidade humana em geral. E para o Jung, a psicologia ela é algo um pouco mais profundo do que para o Freud, né? Porque o Freud, ele é o cara que dá início aos estudos de psicologia profunda, né? Antes do Freud, a psicologia, pelo menos a científica, né? Apesar de a psicanálise não é bem uma ciência, né? Ela é uma pseudociência. Mas, mas a psicanálise ela é séria, né? Ela é rigorosa. Ela tem um rigorzinho ali, né? Pelo menos no início ela tem um rigor ali. Claro que o uso que se faz pode ser avacalhado, mas existe ali nos estudos do Freud um rigor, uma seriedade, uma discussão científica, né? Mas, assim, a aplicação é que eu não sei se é tão científica. O, e eu também não sei se as teorias, as conclusões do Freud se elas são realmente conclusões assim que vencem os crivos da ciência, a ponto de a comunidade científica prudentemente poder aceitar as teses da psicanálise como sendo corretas. Isso eu já não sei. Nem tenho condição de avaliar. Mas, enfim, o Freud, no campo da ciência, né, a ciência psicológica, ele avança umas barreiras aí na psicologia, porque a psicologia antes do Freud, ela era muito marcada por uma experimentalidade, assim, bem científica mesmo, né, assim, bem estrita, aqueles testes, né, fazendo testes, uma observação empírica e quase de laboratório, assim, e, e aí ela só lidava com coisas muito externas da psicologia do comportamento humano, né, de um ponto de vista bem externo. Não é que tivesse errado, não, mas assim, não conseguia entrar muito, né? Por exemplo, aquilo que você tinha na literatura, né, eu já falei aqui algumas vezes no Dostoiévski, até no José de Alencar, na literatura você consegue ter, até no Santo Agostinho, né, nos filósofos assim, você consegue ter uma penetração psicológica muito grande. Só que a ciência não conseguia ter essa penetração psicológica, né? Porque a ciência ficava muito no externo, né? Aí o Freud ele vai penetrar lá dentro, né, da psique, né? Porque o mestre dele, né, o Breuer, né, e ele fazia um teste lá de hipnose e tal, mexia com a galera histérica e tal. Aí eles começaram a desenvolver esses estudos de psicologia profunda, né, e começaram a investigar o inconsciente, né, que seria como se fosse assim uma mente simultânea à mente, né? Eu esqueci de avisar que esse é um vídeo bem filosófico, né? Talvez você não esteja entendendo nada. Assim, você está pensando, eu estou pensando aqui agora, eu estou aqui gravando esse vídeo, eu estou pensando em Freud, estou pensando em Benjamin, estou pensando em Jung, estou olhando para o computador. Esse é o meu consciente, cara, é o que eu estou pensando e eu sei que eu estou fazendo. Estou fazendo, sei que estou fazendo, sei como eu estou fazendo e preciso pensar para fazer, né? Beleza, isso é o consciente. Para o Freud,
e ele tem evidências disso, enquanto esse consciente está funcionando, tem coisa na minha mente que está funcionando sem eu ter consciência. Tem processos que escapam à minha percepção intelectual, né? Nem tudo que eu estou pensando eu percebo que estou pensando, entendeu? Então, o que eu percebo que eu estou pensando é o meu consciente. O que eu não percebo é o inconsciente, né? Aí o Freud ele vai dizer que o inconsciente determina a consciência. Ou seja, nós não somos tão livres como nós pensamos. O que motiva as nossas ações, os nossos pensamentos, é o inconsciente que a gente não conhece. Aí o Freud ele vai pensar, como é que eu posso conhecer esse inconsciente? Ah, por meio de coisas que a consciência não explica, né? É igual quando você vai investigar um crime, né? Para você saber quem foi o criminoso, você tem que procurar falhas, coisas que ele falhou, né? Tipo, ele deixou um. É que nem aquela coisa de desenho animado de filme, né? O cara deixou um pedaço de roupa, um pedaço da roupa enganchou numa coisa ali e ficou preso e tal. O pessoal, isso aqui. Ou então uma impressão digital. É isso. O psicanalista é isso que ele faz. Ele procura as impressões digitais que o inconsciente deixa na consciência, né? Aí, por Freud, você encontra isso principalmente pode conseguir alguma coisa por meio da hipnose, né? Porque a hipnose você entra no inconsciente de alguma forma, mas você pode conseguir isso por meio dos sonhos, né? Porque os sonhos eles são inconscientes, você não produz os sonhos conscientemente, é o seu inconsciente que produz. E às vezes sonhos repetidos, por exemplo, significa que é alguma coisa que o inconsciente está querendo dizer. A interpretação dos sonhos e tal, né? Os atos falhos, né? Quando você quer dizer uma coisa e acaba dizendo outra. E as associações, né? Tipo, o cara fala pra você assim. Eu ia fazer uma piada e é melhor não. Por exemplo, o cara fala pra você assim. Mamãe, aí você fala, mamãe falei, né? Você fez uma associação de mamãe com mamãe falei, sei lá, coisa assim, sabe? Como é que você associa uma palavra e outra? Até tem aqueles coisas, né, que sempre aparece em desenho, né, de o cara mostrar umas tintas, né, umas manchas no papel e o cara diz, isso aqui é meu pai me batendo. É associação, né? Para ver o que que tem no seu inconsciente ali. Como é que o seu inconsciente leva você para um lado ou para o outro e tal. Só que isso foi banalizado, né, cara? E eu acho que a psicanálise ela se presta muito à banalização. É por acaso que ela foi tão banalizada assim, não. Mas então, mas isso não quer dizer que não tenha nada sério na psicanálise. Só que o Jung vai pegar isso aí da psicanálise e ele vai jogar em um monte de coisa que o Freud não tinha pensado. Tanto é que o Freud e o Jung rompem, e rompem feio, né? Então o Jung vai pensar o seguinte, olha, ele vai se diferenciar do Freud, ele vai dizer, realmente o inconsciente, ele determina, ou ele pelo menos influencia fortemente, pesadamente no consciente, na consciência. Só que esse inconsciente humano, ele está em relação com uma coisa muito maior, que é o inconsciente coletivo, ou seja, um inconsciente que ele nem sequer está na minha cabeça. É um inconsciente coletivo que guia várias cabeças. Uma coisa impessoal, sobre-humana, né? Aí, cara, começa o delírio do Jung, né? Eu não recomendo que você vá por esse caminho aí, tá? Isso é um negócio meio perigoso. Mas, apesar dessa loucura do Jung, o que ele faz com essa noção, né, de inconsciente coletivo, que eu não adoto essa noção. Eu posso até adotar ela, mas em um sentido bem diferente, cara. Em um sentido bem diferente, tá? Eu acho que existem sim tendências coletivas, mas não é porque tem uma alma coletiva, não. Eu acho que é porque na interação das almas individuais, eu acho que certas afinidades, certas propensões gregárias, você tem certas psicologia de massas aí que eu acho que rola umas coisas assim, mas eu não diria que é uma alma coletiva, pelo menos pensando em alma em termos substancial, não, cara. Aí eu acho que isso aí é dois passos em direção ao satanismo. Mas enfim, o, o fato é que o Jung, apesar dessas loucuras, desses delírios aí,
ele vai utilizar é, o método psicanalítico bem pervertido, né? Assim, o Freud não aceitava isso, para estudar folclore, literatura, política e, cara, coisas muito interessantes saíram disso aí, sabe? E eu gosto muito de usar isso aí, cara, porque. Só que assim, eu não me prendo ao Jung. É mais tipo assim, cara, isso que o Jung fez ali, eu acho que falta alguém fazer isso com a cultura brasileira, com a história brasileira, enfim, com o Brasil, entendeu? Mas claro, sem ser do jeito que o Jung fez lá, porque, né, eu já falei aqui, fazer no sentido católico, né? Tipo, entender os arquétipos brasileiros, se liga? Mas eu não tenho muita certeza se isso é possível, não. Né? Por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de estudar, que eu tenho comentado bastante com um, um cara da bolha aí, ele não tem canal não, é o Henrique, né? É sobre o folclore brasileiro. E o folclore brasileiro, eu fico me perguntando, né, cara, o que será, por exemplo, as lendas folclóricas, né, o Saci, o Curupira, etc. Será que eles são ficções, tipo assim, é uma história que alguém criou, sabe lá por que motivo, né? Para cantar, para os outros achar bonito, para fazer um cordel, ou para ensinar alguma coisa para uma criança. Né? Pensar com certos conceitos, certas ideias, por meio da materialização dessas coisas em formas de seres, né? Por exemplo, como as mitologias, né? Será que é isso? Ou será que esses seres existem de fato, né? Por exemplo, pode ser uma pessoa normal, só que foi criada uma lenda em cima daquela pessoa e cada geração aumentou a lenda e colocou, né, quem contou um ponto aumentou um ponto e tal, e aí aquela pessoa virou aquela figura ali, né? Ou será que essas figuras lendárias são seres sobrenaturais, né, tipo demônios, né? Então tem pelo menos essas quatro possibilidades aí, né? E elas podem se misturar também uma com a outra, né? Ele pode, inclusive, ser isso tudo. A figura folclórica pode ser isso tudo. O Saci pode ser isso tudo. Ele pode ser uma pessoa, pode ser um demônio, ele pode ser uma coisa que foi inventada, e pode ser um elemento cultural, né? Um elemento pedagógico, sei lá, uma coisa assim, mitológica. E pode ser isso tudo junto, né? Ou uma mistura de um pouco de cada, né? Beleza, mas o fato, cara, é que existe uma dimensão arquetípica e simbólica aí, né? Ou pelo menos parece, é plausível dizer que existe. Eu não tenho certeza se existe, mas eu acho que é válido essa hipótese de que não é por acaso que o Brasil tem a figura do Saci ou do Curupira, ou da Caipora ou do Boitatá, entendeu? Não é por acaso. Talvez tenha um sentido. Pode ser que não tenha, né? Pode ser que seja um acaso mesmo, mas pode ser que tenha. Caso tenha, qual seria o sentido, né? E aí, eu acho que para interpretar essas coisas não basta simplesmente comparar com a simbologia de outros povos, de outras épocas, de outros lugares. Eu acho que é importante conhecer as simbologias de outras épocas, de outros lugares e tal, para a gente, né, conseguir imaginar possibilidades e tal, né? É uma coisa sugestiva, mas eu acho que a gente não pode adotar como diretriz, porque eu acho que em cada época, em cada povo, em cada lugar, um mesmo símbolo pode simbolizar várias coisas diferentes, né? Por exemplo, o fogo, né? O fogo, numa sociedade de guerreiros, por exemplo, ele pode estar associado à forja de metais. Numa sociedade do deserto, por exemplo, ele pode estar associado ao sol, sei lá, pode estar associado ao raio, ele pode estar associado à coivara que os índios faziam para queimar a floresta, para limpar o terreno, ele pode estar associado à proteção, ele pode estar associado à destruição.
ele pode estar associado a calor, no sentido de abrigo, aconchego, sei lá. Então, assim, tem várias possibilidades do símbolo, e eu acho que, inclusive, um povo pode adotar várias dessas simbologias. Por exemplo, o fogo para cima é uma coisa, o fogo para o lado é outro, o fogo para o outro lado é outro. Fogo com madeira é uma coisa, fogo com ferro é outra, e etc, né? Então, assim, os símbolos, para você entender o que eles realmente simbolizam, você tem que, né, pensar bem sobre conhecer o povo, né? Então, assim, para eu entender o que o Saci significa no Brasil, eu tenho que conhecer bem o Brasil, né? Mas, resumidamente, é isso, entendeu? Não é que eu não preciso ler o Jung para entender o Brasil. Não, é só porque, assim, aquilo que o Jung pensou, né, na época dele, sobre as coisas dele lá, eu acho interessante pensar isso com relação ao Brasil, né? Eu estou falando do folclore, mas, assim, o mais interessante do Jung é porque ele vai ver na literatura, e não é só o Jung, né, galera? Tudo isso que eu estou falando aqui do Jung, vários outros pensaram. Inclusive no Brasil deve ter tido já, porque esse lado aí eu não vi muito assim em autores brasileiros, não, mas deve ter também. Mas eu sei que fora do Brasil tem, cara. Você vê parte dessas coisas que o Jung tá falando, assim, você vê em outros caras, tipo o Bergson, o Mircea Eliade, enfim, outros caras, o próprio Walter Benjamin e tal. Mas enfim, essas coisas que você vê no folclore, as tendências, elas de alguma forma vão se reproduzir na literatura, no cinema, etc. Então, assim, como eu sou um cara que eu valorizo demais essa coisa da cultura e da arte como uma ferramenta pedagógica no sentido político, cara, mais ou menos no sentido de José de Anchieta e José de Alencar, eu acho que é importantíssimo você se dar conta dessas possibilidades, entendeu? Da utilização dos símbolos, porque dos arquétipos, porque o que eu estou querendo dizer, né? Qual era do Alencar? O Alencar, ele queria oferecer bases espirituais sólidas para o Brasil, né? O Brasil, ele já era uma nação forte, né? Só que espiritualmente faltavam algumas coisas para o Brasil, né? O Gonçalves de Magalhães foi financiado pelo imperador para oferecer essa base cultural ideológica, né? E ele fez isso na epopeia, né? O Confederação dos Tamoios. Só que o Alencar não gostou do resultado. Eu ainda não li Confederação dos Tamoios, eu vou ler quando eu tiver em livro, né? Deve ser uma leitura difícil, mas quando eu tiver em livro físico eu vou ler. O Alencar não gostou, e aí o Alencar ele ofereceu algo que ele achou que era melhor, que foram os romances, né? Ofereceu, no caso, o Guarani, e ele depois começou a fazer peças e romances diversos e tal, nesse sentido, né? De oferecer essa base espiritual para o que seria a nação brasileira, né? Essa purificação dos elementos diversos e dispersos que tem por aí. E a materialização disso em obras que dessem um sentido bom, belo, justo e moral, né? Ele foi bem sucedido? Muitas vezes sim, algumas vezes não, mas no geral eu acho que sim, né? Eu acho que a obra do Alencar no geral é boa, assim, ela oferece boas virtudes, ela encaminha no sentido das virtudes, tanto os homens quanto as mulheres, tanto os adultos quanto as crianças. Mas eu acho que na base disso aí que o Alencar tentou, tá a obra do Anchieta, cara. O Anchieta, São José de Anchieta, quando ele vem catequizar o Brasil, né, o nosso apóstolo do Brasil, ele se utiliza muito da arte, né, os autos, o cateretê e tal, para catequizar os indígenas, porque é da alma do brasileiro esse impulso estético, né, que faz parte da nossa alegria e da nossa beleza, né, cara? E é uma coisa que, cara, tipo assim, independente de justificação, de racionalização, eu acho massa, cara. Porque eu sou brasileiro e não desisto nunca e acho massa. Enfim. E aí, cara, principalmente quando você olha para o cinema brasileiro, para a cultura brasileira, você vê assim, a decadência total, cara. A favela venceu. Aí você pensa assim, meu irmão, é urgente retomar José de Alencar e São José de Anchieta, cara.
É nesse sentido que eu acho que eu pego o Jung só como uma ferramenta. Tipo assim, tiro 90% do Jung, só que os 10% aqui que sobra é útil, entendeu? É mais ou menos isso. Além disso, eu gosto da crítica que o Jung faz à ciência, que não é uma crítica no sentido de esquece a ciência é bobagem. Não. Fala o seguinte, olha, a ciência ela tem limites. A ciência não pode, por exemplo, ter uma compreensão exata, nem sequer aproximada, de fenômenos que não se repetem, por exemplo. Assim como ela não pode ter uma compreensão muito boa de fenômenos que não podem ser provocados. Né? Isso é meio óbvio, porque a ciência ela só estuda aquilo que pode ser observado, na verdade. E ela estabelece certas estatísticas, certas leis, etc., a partir da repetição dos fenômenos. Né? Então, eu preciso poder experimentar, por exemplo, como é que um objeto cai, como é que um objeto rola, o que um objeto faz a uma determinada temperatura, etc. Para isso, cara, esse objeto ele tem que ser manipulável, manuseável. Eu tenho que poder repetir essa experiência, eu tenho que poder provocar essa experiência. Agora, por exemplo, se eu vejo uma aparição, se eu tenho uma visão, como é isso nem pode ser registrado, isso nem pode ser documentado de fato. Assim. Eu posso só falar, eu tenho que acreditar na minha palavra, né? Mas o mais importante, eu não posso repetir a meu bel prazer isso, entendeu? Para eu poder estudar cientificamente. Então, a realidade não tem culpa do método científico ter limites, entendeu? A ciência ela não tem um poder de veto sobre a realidade. Eu não posso dizer que uma coisa não existe simplesmente porque eu não posso estudá-la cientificamente. Se uma coisa existe, mas ela não se repete, não significa que ela deixou de existir, só porque não pode ser feita uma teoria científica em cima dela. Simplesmente a ciência não tem nada a dizer a esse respeito, só isso. Não quer dizer que seja falso nem que seja verdadeiro. Só que a ciência não pode entrar nesse assunto. Né? Mas eu não posso dizer que a realidade toda tem que ser restrita àquilo que pode ser tratado cientificamente. Né? E o Jung, nisso é que o Jung não está sozinho, né, cara? O que não falta é gente jogando essa real sobre a ciência, mas eu vejo que muita gente, pouca gente entende isso, assim. Não sei como, cara, isso é tão generalizado, eu acho que, inclusive, antigamente, muita gente falava sobre isso, só que eu acho que as pessoas falavam sem entender. Porque de uma hora para outra eu estou vendo todo mundo, inclusive eu fiz um vídeo aí sobre ciência, método científico, crença, autoridade e tal. Eu vejo que hoje em dia muita gente está caindo nos contos da carochinha que recebe o nome de ciência, e não é ciência, cara, porque a ciência ela tem consciência dos seus limites, né? Uma coisa é ciência, outra coisa é cientificismo. Cientificismo é uma ideologia que fala que aquilo que não pode ser estudado cientificamente não existe. Isso é um absurdo, né? Um católico cientificista, cara, tá lascado, viu? Porque como é que eu vou estudar Deus cientificamente? A gente tem, né, quando acontecem os milagres, né, são chamados cientistas, mas para quê? Para mostrar que tem alguma coisa que está acontecendo ali que a ciência não explica, mas é só isso. Algo aqui está acontecendo que a ciência não consegue explicar. Só isso, cara. Mas o que é estudar, dizer o que é, a ciência não consegue. Não dá. Então, é isso que eu gosto do Jung, tá? O modo como ele critica a ciência também é interessante. E o estudo dele dos arquétipos, a utilização desses arquétipos para estudar tanto folclore como a literatura, como a política, as tendências políticas, né, os comportamentos massificados e tal. Né? Agora vamos para o Benjamin. Nós já está em 39 minutos já. O Benjamin, galera, é um autor complicadíssimo de estudar e complicadíssimo para quem é católico, tá? Ele é alemão, é judeu, é marxista, que mais de ruim? Foi para a França, é um cara complicado, foi para a França naquela época lá, viu? Anos 20, 30, 40, aquelas épocas doidas ali. É um cara complicado, ele é ligado à escola de Frankfurt, tá? A famosa, famigerada escola de Frankfurt. É um cara complicado, mas alguma coisa se aproveita do Benjamin também. Primeiro de tudo, vamos limpar o Benjamin, né? Que nem eu limpei o Jung. Tentei limpar o Jung. Primeiro, o Benjamin, ele é judeu. Judeu em que sentido? Judeu no sentido do povo, ele é do povo judeu.
A religião dele é judaica? Mais ou menos, né? Primeiro que a gente tem que fazer a distinção, né? Uma coisa é o judaísmo pré-Jesus Cristo, né? Outra coisa é o judaísmo pós-Jesus Cristo. O judaísmo pós-Jesus Cristo é o judaísmo da galera que rejeitou o Messias, né? O Benjamin é desse judaísmo aí, só que esse judaísmo aí, tem suas divisões aí e tal, e o Benjamin era um cara bem filósofo, secularizado e tal, ele não era um cara religioso, assim, né? Mas ele usava muito o judaísmo para pensar as coisas. Só que tem umas coisas no Benjamin que eu acho que são mais cristãs do que judaicas, né? Mas enfim, cara, a gente tem que ter isso claro, né? Ele não é um cara católico nem sequer cristão de fato, tá? Ele é judeu e, e ele é marxista. Apesar de que não é assim, marxistão, ele não era do partido. Ele era um cara mais anarquista até do que marxista e tal, mas uma hora ele acaba aderindo lá por influência da Asia Laces, né, que era uma mulher casada, que o Benjamin teve um caso, uma mulher que vivia lá na Rússia, mas ela não é russa, não, ela é de outro país aí da fronteira aí da União Soviética, mas não lembro qual é agora, mas ela morava na Rússia, né, e o Benjamin foi para lá e o Benjamin era amigo do marido dela e ficava beijando ela, uma cachorrada aí, né? Não recomendo, tá? E o Benjamin acabou, por influência também do Georg Lukács, né, que era um húngaro marxista, mas que era filósofo da arte, né, falava sobre arte, o Benjamin gostava muito de arte, por influência das Laces e do Lukács, e também do Bertolt Brecht, né, que era um dramaturgo alemão comunista. Por essas influências, o Benjamin acaba, e também pela proximidade com o Adorno e outros caras que eram do Instituto de Pesquisas Sociais de Frankfurt, né, a Escola de Frankfurt, que é uma escola que não é estritamente marxista, né? É o que o pessoal chama de marxismo cultural, isso é meio problemático falar assim, mas nasceu marxista. O Instituto de Pesquisa Social nasceu marxista, né? Depois que debandou aí, principalmente por conta do Horkheimer, que o Horkheimer depois ele vai até virar religioso, não sei exatamente como é essa parte da religião dele, mas enfim. O Horkheimer é um cara que eu acho bacaninha até, mas tem problemas também, claro. Então, o Benjamin a gente tem que entender ele nesse quadro, tá? Você não pode se iludir demais com ele, não. Mas, de qualquer forma, o Benjamin ele era um cara assim incansável em termos de estudo, de coleção, de erudição. Ele era muito inteligente, ele colecionava muita obra de arte, ele estudava muita coisa, assim, o Benjamin, tudo ele estava pesquisando, investigando, escrevendo a respeito, fazendo associação entre uma coisa e outra. Tá certo que muitas vezes se tornava um delírio, né? Estilo William Burroughs, assim, um negócio meio surrealista. Um negócio meio absurdist comedy, assim. Mas tem muita coisa ali que se aproveita, cara. Porque o Benjamin era inteligente, ele lia muita coisa, estudava muita coisa, né? E por ele ser judeu também, vivendo na Alemanha e tal, ele ganhava uma característica que, por exemplo, o próprio José de Alencar, o próprio Machado de Assis ganhava, né? Que é você ser um corpo estranho, né? E por ele viajar também para outros lugares também. Quando você é um corpo estranho, cara, você percebe coisas que as pessoas que vivem naquele lugar não percebem, né? Então o Benjamin, ele era um corpo estranho ali na Europa, então querendo ou não, ele acabava vendo coisas que os outros europeus talvez não estivessem vendo, né? Então, o modo como o Benjamin investiga a modernidade, cara, tem umas sacadas interessantes. Por exemplo, isso, claro que não está só no Benjamin, né? Você vai ver isso, um cara que eu li quase nada, que é o Max Weber, você vai ver isso no próprio Marx, você vê alguma coisa disso, você vê isso no Vico, você vê um monte de cara, né? Que é aquela coisa de perceber a tendência da modernidade, né? A relação, por exemplo, entre racionalismo e empirismo e a secularização do mundo, né, com a queda da hegemonia espiritual da Igreja Católica. Só que o Benjamin ele vai avançar alguns pontos, né? Então ele vai perceber a relação entre isso e a moda, a prostituição, a massificação, né? O costume, o hábito das massas e tal.
E aí o Benjamin vai perceber a penetração disso, né, dessa cultura industrial, mercantil, na arte. E aí a arte ela se transforma, a arte deixa de ser aquela coisa, a arte que eu falo, a grande arte, né? A grande arte ela começa a perder lugar para a indústria cultural, né? A própria grande arte mesmo, por exemplo, você pegar uma orquestra, um museu, uma coisa assim, começa a funcionar em termos industriais, né? Em termos de mercado, vamos dizer assim. Então, assim, a grande arte ela acaba sendo desbancada, né? Ela é derrubada do pedestal, né? Que nem se derruba uma estátua de um político, de uma grande figura do passado e tal, e ela é substituída por uma arte massificada, que é uma arte que se reproduz assim aos milhões, que nem sequer tem um original, né? E aí o Benjamin vai pensar isso como uma espécie de democratização da arte, mas ele vai pensar isso em termos ambíguos, né? Tipo, essa democratização da arte não é que é uma arte que promove a democratização, é uma arte que promove a barbárie, né? Na visão do Benjamin, né? E é, de fato, né? De fato, a barbárie mesmo. Não talvez no sentido que o Benjamin pensa, mas é a barbárie sim. E aí o Benjamin vai fazer uma relação entre arte e política. E ele vai pensar isso em termos meio marxistas, meio judaicos, né? Porque o Benjamin está pensando o seguinte: ele quer que o Messias venha, né? Porque, como eu disse, né, o judaísmo ele rejeitou o Messias, que foi Jesus, né? Então eles ainda estão esperando o Messias, né? E tem muitas correntes no judaísmo que eles querem provocar a vinda do Messias, né? Inclusive, o marxismo pode ser lido dessa forma, né? O Benjamin lê o marxismo dessa forma. O Benjamin ele fala assim, numa das teses sobre o conceito de história, o Marx secularizou a noção de reino dos noção de reino dos céus na ideia de sociedade sem classes, né? Até aí estava tudo bem, o Benjamin tinha. Então, assim, eles querem provocar a vinda do Messias, né? É como se o Partido Comunista fosse São João Batista, assim, que vai anunciar a chegada do reino, sabe? E o reino é o Estado comunista e tal. O Messias é o Lenin, sei lá, é o Fidel, sei lá quem é. O Messias é um desses caras aí. Pol Pot. Então, assim, o Ortega, né? O Ortega é o. Eu falei esse dia, o Ortega é o novo Marquês de Pombal, né? Porque ele tá expulsando os jesuítas lá na Nicarágua. Só que o cara me comentou assim: não, você tá xingando o Marquês de Pombal, realmente, né? O Marquês de Pombal algum valor tinha. Esse Ortega aí, eu não sei não, viu? Enfim, cara, fica calado, né? Então, assim, o Benjamin ele pensa nesse sentido messiânico, né? Uma política messiânica, de provocar a vinda do Messias, provocar a vinda do reino de Deus como sendo essa sociedade sem classes, né? E aí ele enxerga nessa massificação da arte caminhos que tornam isso possível também, né? Ah, Adriano, então você adota isso aí? Não, cara, não. Deus me livre. Mas, querendo ou não, por mais que ele parta dessas premissas falsas, por mais que ele esteja dentro dessa loucura, o fato é que o Benjamin pensou, ele refletiu muito, experimentou, inclusive, sobre as novas formas de arte, que é essas artes que estão aí no mundo, que você, mesmo que não seja benjaminiano, mesmo que você seja um católico tradicionalista, você consome essas artes, você até produz essas artes. Né? Pense, por exemplo, nos canais de YouTube católicos, eles estão utilizando os meios de comunicação de massa de que o Benjamin estava falando. Né? Então, eles estão seguindo essas tendências todas que o Benjamin está falando. Então, é nesse sentido. Novamente, que nem eu faço com o Jung, não é que eu siga o Benjamin, mas eu vejo o que ele estudou, retiro as bases, né, que não são católicas, não são nem sequer aceitáveis para um ser humano ateu médio, assim, cara, porque o Benjamin fala umas coisas meio loucas, gente louca mesmo. Mas o fato é que ele estudou certas coisas, e aí ele teve algumas noções ali que podem ser úteis, né? Que nem fala, né? Até um relógio parado acerta a hora 2 vezes no dia. Então, o Benjamin, ele
acerta até mais do que 2 vezes no dia esse relógio. Então, por exemplo, uma coisa que eu acho interessante no Benjamin, além desse estudo que ele faz da modernidade, que eu acho que tem ali umas coisas que são verdadeiras, a relação que ele faz entre arte e política, cara. Mas, novamente, naquele sentido que eu falei, utilizar a arte para purificar os elementos espirituais e dar uma substância espiritual para a nação, para o povo, para a humanidade, para os novos tempos, né? Mais ou menos como Alencar tentou fazer no século XIX, como São José de Anchieta, no sentido mais elevado do que o Alencar ainda, fez no século XVI, junto com Manuel da Nóbrega, né? Na Bahia, depois em São Paulo, no Rio, acho que tem mais algum lugar aí. Utilizar a arte para educar os espíritos. O Benjamin, ele vai pensar que na associação, agora vai ser mistura de Adriano com Benjamin, tá? O Benjamin, pensando lá em termos marxistas e tal, ele está pensando na relação entre arte e política, e aí ele vai ver que a arte, para servir a política, ela não deve funcionar no esquema da grande arte tradicional, ela deve funcionar no sentido das novas artes, das novas formas de produção estética, né? Que são formas de reprodução, etc. e tal. Aí eu, Adriano, fico pensando assim, cara, isso faz sentido, né? Então, para eu fazer uma nova arte com uma dimensão política, moral, religiosa, pedagógica, educativa e tal, eu não posso, não é que eu também tenha que abandonar a grande arte do passado, mas assim, eu não posso me restringir a isso. Talvez não seja interessante eu me restringir a isso, talvez seja interessante eu me colocar mais no sentido de uma arte que chegue, que tenha capilaridade, que realmente chegue, né, que penetre o espírito das pessoas a partir da forma como as pessoas estão se relacionando com os objetos estéticos, né? E assim, cara, de certa forma, São José de Anchieta é precursor do que o Benjamin está falando, sabe? Porque São José de Anchieta, quando ele chegou no Brasil, ele não ficou compondo grandes obras sacras que a gente tem lá, as partituras preservadas, e são grandes obras que nem os concertos de Brandemburgo. O Anchieta não ficou fazendo os concertos de Brandemburgo, nem a flauta mágica, sabe? Ele ficou fazendo essas coisas aqui no Brasil. Ele fez autos para serem encenados pelos próprios indígenas, né? Então, assim, Anchieta fez lá a obra de arte na era de sua, não na era de sua reprodutibilidade técnica, mas na era do seu primitivismo ameríndio, cara. Ele fez a arte do Novo Mundo como uma coisa que a gente nem tem registro de tudo, a gente tem registro só de algumas coisas que sobraram do que o Anchieta fez, né? E eu acho que é importante resgatar isso do Anchieta, cara. A gente catequizar por meio de objetos estéticos que sejam. Né? Eu penso em quê, por exemplo? Né? Tanto nesse uso que a gente faz dos canais do YouTube, etc., né? Coisa de vídeo, mas eu penso também em música, vídeos, filmes, livros, gibis, jogos, RPGs. Eu acho que essas coisas fazem parte, cara. Além do urbanismo, né? As nossas cidades estão cada vez mais feias, cara. Eu acho que a gente tem que embelezar os espaços. As paradas, né, cara? Hoje, por exemplo, eu tava andando no ônibus e eu vi um pessoal marchando assim tipo, não sei se era escoteiro, se era de alguma escola militar, não sei. Tinha um pessoal marchando assim, mas não de um jeito assim militar, bélico. Marchando, assim, umas crianças marchando assim, tal, bonitinho, assim, tudo fardado, com as bandeirinhas e tal. Uma coisa bonita, cara. Cara, a gente não tem mais essas coisas, bicho. Assim, são coisas bonitas, né, cara? Você vê, assim, as coisas coloridas, todo mundo em linha reta, assim, crianças. Cara, uma coisa. Até na minha infância eu via isso, né? O desfile militar, 7 de setembro. Eu não sei se é 7 de setembro. Ah, talvez fosse isso. Acho que eles estavam ensaiando pro 7 de setembro. Devia ser isso. Enfim. Então eu acho que a gente tem que ir trazendo beleza, uma beleza elevada, né? Voltada para Deus, assim, trazer isso para o nosso dia a dia, né? E agora o Fanon, cara. Fanon, eu li pouca coisa dele, menos do que o Jung até. Por exemplo, eu não li Os Condenados da Terra, eu só li, eu nem sei se eu li todo, o Pele Negra, Máscaras Brancas. O que eu acho interessante no Fanon? Primeiro, eu não conheço tanto a biografia do Fanon,
mas eu sei que ele era um cara acho que é da Martinica, é uma dessas ilhas francesas do Caribe aí. E ele era um cidadão francês, né? Só que quando ele foi para a França, não sei se era do exército, alguma coisa assim, ele percebeu que ele era um francês de segunda classe, né? Que a galera olhava para a cor da pele dele e tal. Então o complexo de colonizado dele, a cor, o sentido aranha, despertou. Aí ele foi ele foi ser soldado na Argélia, parece. Eu acho que essa experiência também mexeu com ele. Enfim, aí ele começa a escrever sobre essa coisa do complexo de colonizado, sobre a tara entre as raças e tal. E, cara, o viés do Fanon, ele é um pouco dessa psicologia europeia, francesa da época. Eu acho que já tinha influência da psicanálise, de qualquer forma tinha alguma coisa ali da... acho que era psicanálise mesmo. E ele era um cara assim, não era religioso, eu acho que ele era ateu. Ele tem uma influência assim de ideias revolucionárias e tal. Era amigo do Sartre. O Fanon, acho que o Fanon melhor que o Sartre, cara, na boa. Mas, enfim, de qualquer forma, cara, essa experiência do Fanon, o modo como ele viveu ela, de como ele deu gás nisso, ele traz uns conteúdos, assim, nesse livro, Pele Negras, Máscaras Brancas, que você sabendo filtrar, cara, você encontra umas coisas massas ali a respeito dessa questão de você ser colonizado, se liga? Você ser um cara do terceiro mundo, se liga? De você não ser do centro do império, de você ser considerado de uma raça inferior, se liga? E também, e o Fanon, por mais que ele tenha esses problemas, né, meio revolucionário, meio secularizado demais e tal, apesar disso, ele tem umas conclusões, cara, que, por exemplo, você não vê muito na esquerda, se liga? Primeiro que ele é crítico da esquerda, né? Ele vê que a esquerda é uma esquerda do império, se liga? Mas também, não que ele diga com esses termos, né? Nem fala em esquerda e tal, mas eu falo assim, que ele tem umas críticas ao Sartre, ele tem umas críticas ao comunismo e tal, né? Mas ao mesmo tempo ele não cai nesse identitarismo de raça, se liga. O objetivo do Fanon é que as raças vivam em paz, né? Ele quer a paz. Só que ele percebe o seguinte, cara, eu quero a paz, só que o branco tá dominando o negro e tá oprimindo o negro, né? É mais ou menos na época ali ele é pouco anterior à descolonização da África, cara. Então ele deve ter pego ali o genocídio dos belgas, não tenho certeza porque eu não sei direito a biografia, eu não sei que época exatamente o Fanon nasceu e morreu, sabe? Eu não peguei cola aqui, não. Além de eu não saber quando foi exatamente o genocídio lá do Congo belga, né? Mas eu acho que o Fanon pegou umas coisas assim, sabe? Então ele quer a paz entre as raças, mas quando ele vê a Europa dominando a África, ele diz assim, ó, eu quero a paz, né? Eu vou me preparar para a guerra, né? Então, assim, eu não recomendo ele nesse sentido político, não. Mas ele tem umas teses, cara, bem interessantes, sabe? Quando eu falo que eu não recomendo ele em sentido político, é porque eu nem sequer estudei ele em sentido político, tá? Não estou dizendo que é ruim, não. Eu não estudei, então não sei. Eu não faço ideia exatamente do que o Fanon defende em termos de política. Mas o que ele fala sobre a relação entre as raças, sobre a relação entre colonizador e colonizados, o que ele fala sobre o centro do mundo e a periferia, é interessante, cara. Porque ele fala de forma psicológica, entendeu? Então ele mostra assim, certo, o complexo do colonizado e o complexo do colonizador. Ele mostra assim que o colonizador tem uma visão. Aqui também eu estou inserindo um pouco de coisa minha, tá? Mas de certa forma o Fanon, é a interpretação minha. O Fanon ele mostra que o colonizador não consegue ter uma visão sadia da humanidade pelo fato dele olhar para parte dessa humanidade como inferior a ele. Então ele tem uma visão distorcida da humanidade. Logo ele tem uma visão distorcida da realidade pelo fato dele olhar para outro ser humano e ver o ser humano como inferior. E eu retomo aqui, cara, São José de Anchieta, né, que quando viu os indígenas, se ele tivesse convivido mais com africanos, eu acho que ele também teria visto igual, ele viu um outro ser humano, não alguém inferior. Ele viu alguém que ainda não conhece nosso Senhor Jesus Cristo. E aí eu vou apresentar. Só isso. Porque os europeus eram assim, o Zé de Alencar fala, né? O europeu, o brasileiro da corte do Rio de Janeiro olha para o indígena como um bárbaro e tal, porque esqueceu que antes de São Paulo, antes de São Pedro, São Paulo, o europeu também era um bárbaro. Tão, quão,
tão cruel quanto, tão animalesco quanto o indígena, se não mais, né? Bom, tá bom, né, galera? Fechar aqui antes de dar uma hora.